Exemplo 2. Num calorímetro de capacidade térmica desprezível a 800 gramas de água a 10 graus Celsius. Coloca-se, então, cuidadosamente no seu interior 400 gramas de um líquido a 60 graus Celsius. Verifica-se que o equilíbrio térmico é atingido quando a temperatura do conjunto é 20 graus Celsius. Supondo não haver perdas de calor, determine o calor específico do líquido. E dado o calor específico da água igual a 1. Então, mesma coisa, vamos separar o que é de água e o que é o outro líquido. Separadinho. Água. Então, vamos lá. Quanto de água a gente tem? 800 gramas, certo? Qual a temperatura inicial da água? 20 graus Celsius. E o calor específico? 1, né? Caloria por grama grau Celsius. Já o líquido, quanto a gente tem? Massa, 400 gramas. Temperatura inicial, 60 graus Celsius. Calor específico, não temos. O que nós temos? Para ambos, a temperatura final. Por que é para ambos? Porque ele disse que aqui a gente tem uma temperatura de equilíbrio térmico, que é quanto? O equilíbrio térmico do conjunto se dá a 20 graus Celsius. Aqui deixa a professora corrigir que a temperatura inicial da água não é 20, a temperatura inicial da água é 10. Tá? Então, arruma lá e me perdoa, por favor. Certo? Então, vamos lá. Essa temperatura final é a temperatura do equilíbrio, tá? Então, como se faz cálculo de equilíbrio térmico? Tudo que um troca e que o outro troca, soma-se igual a zero. O que é o calor de A? É o que é macete para A. Então, a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura para a água. E para o líquido, a massa do líquido vezes o calor específico do líquido, a variação de temperatura do líquido. Vamos substituir valores. 800 gramas, que é a água, calor específico 1, variação de temperatura, temperatura final menos inicial. Então, é o 20 menos o 10, certo? A massa do líquido, 400 vezes, não tem o calor específico, e aqui é o 20, que é a temperatura final, menos o 60, tá? Quando temos um exercício em que a gente já tem a temperatura final, a gente resolve o que tá dentro do parênteses primeiro. Então, a gente abaixa o 800 vezes o 1 e faz o 20 menos o 10, que dá 10, tá? Abaixo 400C, 20 menos 60 dá menos 40, igual a zero, certo? Agora, é só fazer as multiplicações. 800 vezes 1, 800 vezes 10, 8.000. Aqui é 400 vezes 40, né? 4 vezes 4, 16, 0, 0, 0. C, igual a zero. Mais com menos, menos, né? Aqui eu vou ter que acabar fazendo uma regrinha de sinal, certo? Ou, todo esse termo que tá negativo, eu passo pro outro lado, positivo. Abaixo o 8.000, ó, e passo tudo isso aqui que tá negativo pro outro lado. 16.000 positivo, C. Para mim descobrir o valor do calor específico, eu isolo ele. E passo 1.600, que tá multiplicando, dividindo. Então, fica 8.000, 1.600 não, 16.000, né? Dividido por 16.000. Então, aqui a gente já pode fazer a simplificação dos zerinhos. 8 dividido para 16, um calor específico de 0,5, né? 8 dividido para 16, 0,5. Caloria por grama grau Celsius, certo? Calor específico do líquido, né, minha gente?
tá aí. Tamanho da conta. Gente, assim, ó, ela é grande, mas ela não é difícil, tá? Ela é trabalhosa, tá? Trabalhosa. Então, assim, ó, façam os exercícios, eu vou olhar bem cada um, tá? E eu vou pensar ainda como é que eu vou avaliar essa parte, mas eu vou primeiro observar bem as atividades de vocês, tá? Um beijão e até nossa próxima aula.